Boa tarde a todos. Eu solicito a presença dos senhores vereadores que compõem a SEI da ABBC, que compareçam para a gente iniciar a sessão. É a 13ª reunião. Às 14h14, do dia 18 de janeiro de 2018, no auditório vereador José Lantalabado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Bugalu, Rita Leme e Cláudio Moreno, declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013. Já se encontra presente conosco o vereador Sidney Guedes. Bom, vamos à deliberação de atas. Inicialmente, eu gostaria de informar que nós deliberamos que essa seria uma reunião de trabalho. Convidei os diretores de vários departamentos da Casa, do jurídico, já está aqui o doutor Romeu, a Valdênia da parte financeira, a Lu está representando o Donula, é isso? Ok. E o Marcelo, que já acompanha esse trabalho. Nós vamos deliberar, essa reunião já foi deliberada como de trabalho, para a gente tirar algumas dúvidas com o pessoal técnico da Casa. Deliberação de atas. Está em discussão as atas da 10ª e 11ª reuniões desta Comissão Especial de Inquérito, realizadas, respectivamente, em 28 de maio e 4 de junho de 2018. Não havendo manifestações, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. As atas das 10ª e 11ª reuniões estão aprovadas. Nós vamos para a definição acerca dos termos que devem constar do processo de despesa para a contratação de empresa especializada com a finalidade de realização de auditoria na prestação de contas da ABBC, Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, conforme deliberado anteriormente pela Comissão Especial de Inquérito. Essa comissão deliberou por unanimidade dos seus membros que nós iríamos fazer esta auditoria da prestação de contas da ABBC. Bom, nós estamos solicitando, queria que os senhores vereadores prestassem atenção nesses dados, nós estamos solicitando que essa auditoria ela faça a análise das prestações de contas dos contratos 243 e 244/2013 até 31 de dezembro de 2016, apurar a ocorrência de práticas de preços de mercado, verificando valores pagos em materiais e serviços, apurar se os materiais e serviços objetos dos contratos em análise foram empregados ou utilizados em favor do município contratante, acompanhado das comprovações dos respectivos empenhos e liquidações. Aqui nessa questão de empenhos e liquidações surgiu uma dúvida. O doutor Romeu nos orientou essa questão de empenhos e liquidações, e conversando com a Valdênia surgiu uma situação de que a legislação com a OS seria diferente. Eu queria que a Valdênia desse uma explicada para a gente, por gentileza. Passar o microfone aqui para a Valdênia. No caso, quando a OS ela é contratada, qual é a diferença, Valdênia? Até para a gente tirar a dúvida aqui de que forma encaminhar. Tá, muito bom. É que o senhor tinha me mostrado esse prospecto de alguns tópicos que irão compor o edital de licitação, é que dentro da OS
As despesas não são empenhadas, elas são empenhadas da administração pública, do executivo para a UES. Da UES para com os fornecedores não tem esse empenho. Aí, nesse caso, nós poderíamos constar como, então, apurar se os materiais e serviços objetos dos contratos em análise foram empregados, utilizados em favor do município, contratante, e aí não consta, acompanhado das comprovações dos respectivos empenhos e liquidações? Empenhos não tem. Só liquidações. A comissão está aqui. Não, esse item que o vereador, segundo o que ele me passou, é a contratação da UES para com o fornecedor. Entendeu? Por exemplo, o que a gente quer saber, doutor Romeu, é se aquilo que a OS comprou de fornecedor X, se foi realmente utilizado na prestação de serviço ao município. Enquanto vocês tiram essa dúvida, eu vou colocar aqui outros detalhes. Apuração de eventuais irregularidades contábeis, apurar e determinar qual valor foi repassado como remuneração ao senhor Edson Dias Júnior na vigência dos contratos, apurar qual valor foi repassado à empresa EJ Gestão e Negócios, Apoio Profissional e Gerencial, apurar quanto do total de R$ 126.726.114,15 ficou como taxa de administração para a OS e a BBC. Apurar o valor total que a ABBC e suas terceirizadas deixaram de recolher dos direitos trabalhistas dos funcionários. Então, essa auditoria, a gente pretende tirar essas dúvidas. Esses dados são necessários, vereadores, porque quando a casa for fazer a licitação, ela precisa repassar essas informações para poder a empresa que se interessar dizer quanto tempo leva, quanto que vai custar e tudo mais. Informo aos senhores que esse tipo de contratação, se for até o limite de R$ 80 mil, a casa pode optar pela a forma de carta convite. Pega 3 orçamentos no mercado e aí explica o que a gente vai precisar e segue aquela máxima de carta convite. Pois não. O item 3. Apurar se os materiais e serviços, objetos dos contratos em análise, foram empregados ou utilizados em favor do município contratante, acompanhado das comprovações dos respectivos empenhos e liquidações. Esse empenho que o senhor está falando, o senhor quer saber a receita é o que veio da prefeitura para a UES ou da UES com o fornecedor? Fala no microfone, por favor. Como é que é? Essa parte que o senhor está falando quer saber da receita que a UES recebeu do executivo com a UES ou a despesa que a UES teve dela com o fornecedor, nesse item 3. É assim, o município repassa o recurso para a UES, certo? Ela comprou esses serviços e comprou esses materiais. Eu quero saber se isso efetivamente foi utilizado no contrato de Bragança, para fazer o serviço para Bragança. Então, não tem empenho e Não. nem liquidação. Tá, não tem empenho em liquidação. Não. Ok. Vamos cortar o som aí, porque vai dar divergência. Não, tudo bem. Por enquanto, nós estamos fazendo a transmissão normal. Eu ainda quero tirar umas dúvidas, depois a gente pode até colocar, porque a ideia é justamente essa. Nós temos aqui os componentes da SEI, que têm um conhecimento geral da situação, e nós temos os técnicos da casa, que eu gostaria justamente de fazer com que os técnicos da casa, por dentro daquilo que nós queremos avaliar, devido ao que tem no pedido da SEI, de que forma a gente deve proceder para conseguir o melhor resultado. E é até natural que haja uma ou outra divergência, não há problema. Aliás, eu até solicitei a presença do Donula, que é
de um dos departamentos, mas a Luciane está aqui, que a gente gostaria que ele contasse para a gente aqui mais ou menos quanto tempo ele vai precisar para a realização da CEI, exatamente, por isso que eu o convidei para estar aqui. Ele me adiantou, nas reuniões que eu tive durante a semana, o Donula, que, se for mesmo dentro dessa situação de carta-convite, a papelada, o material, os orçamentos que ele precisa, ele consegue fazer em 30 dias. Dependendo do que a gente está pedindo aqui, que é uma coisa um pouco mais específica, a empresa pode levar de 60 a 90 dias para realizar o trabalho. E nós, da comissão, vamos precisar, inclusive o próprio relator, de mais algum tempo para, a partir do momento que a auditoria externa termine o seu trabalho, ela vai explicar para a comissão, dentro disso que a gente está pedindo, e a gente tem mais um tempo para poder fechar o relatório. Então, baseado nisso, e foi por isso que eu convidei o Donula para participar, é onde nós vamos apresentar o requerimento para a prorrogação da CEI. Segundo o regulamento nosso, da Câmara, a CEI, ela, para ser prorrogada, ela depende de aprovação do plenário. Então, eu solicitei ao doutor Romeu, baseado nessas informações, para que a gente possa apresentar um requerimento pedindo a prorrogação por 4 meses da CEI. E se, porventura, o pessoal da auditoria demorar um pouco mais, se o relator precisar de mais algum tempo, a gente também pede mais um tempo, porque a gente tem algumas oitivas a serem feitas e depois dá para suspender os trabalhos e aguardar o resultado da auditoria. Ok? Ok, Bugalu? Pois não. Essa auditoria que você está pedindo, ela tem a mesma coisa de fazer uma licitação. Tem que fazer a licitação. Isso. Para aqueles preços, vai tal, aquele que é todo o regulamento. Carta convite. É isso o departamento que define lá. Se for até R$80 mil o custo do serviço, carta convite. Aí o departamento decide lá como fazer. Também que esperar ver quem ganhou a licitação, qual é o preço que tem, tudo isso para ver. Tá? Por isso que a gente está no entendimento, Bugalu, de que precisa prorrogar a CEI por 4 meses para aguardar esse serviço da licitação, ok? Cadê o João, hein? Responsa é responsa, né? Mas já fala, faço uma cartinha, não quero mais. Um dia que eu não queria mal, vou fazer uma carta, não quero mais a vida. O jurídico e o financeiro aí chegaram a um acordo, o entendimento. Por favor, doutor Romeu, pode relatá-lo. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão é o seguinte, o que eu recomendo para o senhor é só tirar aí a liquidação e o empenho. Então, fica... Só remove a liquidação e empenho, para não gerar confusão. Apurar se os materiais e serviços objetos dos contratos em análise foram empregados utilizados em favor do município, contratante, só. Só. Ok. Agora, é bom que explique o seguinte. Pela regra da Lei Federal 4.320, só pode ocorrer o pagamento depois que há a liquidação. Há o empenho, a liquidação. A liquidação, o que vem a ser? Vem aquela certificação de que o serviço ou o produto foi entregue para a administração. Então, algum funcionário certifica no anverso da nota fiscal que houve o recebimento, e aí sim está autorizado a efetuar o pagamento, que é a última fase da despesa. No entanto, o que a Valdene adiantou aqui, que a execução desse contrato, a liquidação na verdade, é antecipada. É adiantado os recursos para a OS, executa todas as despesas com aquele recurso e depois, por meio das notas fiscais, ela vai e faz a comprovação por gestor, que seria algum da prefeitura. E aí, nessa prestação de contas, é que deve de haver uma certificação, um visto. Exatamente. E é essa pessoa que vai ser a competente para dizer se foi ou não empregue no município. Perfeito?
Então, o objeto da fiscalização é exatamente isso. O senhor quer saber se os produtos decorrentes dos recursos públicos dispendidos em favor do contrato com a OS foram efetivamente empregados aqui no município, seja ele por meio de serviços ou seja ele por meio de produtos. Exato. Ok? Então, agora, é importante também lembrar que o Tribunal de Contas, por certo, já fez algum tipo de auditoria nesse sentido. O exercício 2013, 14, 15 e o 16, que ainda não chegou na Câmara, que é o que está restando, que nós não sabemos qual que vai ser a sorte dele. Então, seria até bom essa prorrogação, por quê? Eu acredito que até agosto ou setembro já deva ter o relatório, né, Valdir? Do Tribunal de Contas. O relatório com até mesmo o parecer do Tribunal de Contas para poder trazer à Câmara, que é a Câmara que julga as contas do prefeito. Perfeito? Porque eu entendo que a empresa que for contratada, a empresa de auditoria que for contratada, ela vai querer ter acesso a todas essas manifestações do Tribunal de Contas, que é o órgão competente para tal fiscalização. Até para não entrar em conflito, né? Para que não haja nenhuma contradição entre o que ela apurar. Não é isso? Entendeu o que eu quero dizer? Então, a prorrogação me parece ser até importante, a prorrogação que já foi deliberada, salvo engano, aí o presidente já colocou, para que não haja nenhuma distorção com relação a isso. Perfeito? Qualquer dúvida, eu estou aberto aí para o senhor. Doutor Romeu, nós temos que seguir a melhor forma possível a legislação vigente. Eu tenho observado que lá no Congresso Nacional, até devido a algumas fiscalizações feitas em todo o Brasil, sobre esses contratos, agora não mais na teoria e sim na prática, algumas modificações já são propostas para esses contratos de OS com o município. Vou até passar daqui a pouco essas informações, mas eu queria uma orientação do senhor, porque nós temos na Lei das OS de 9.637 de 1998, da execução e fiscalização do contrato de gestão. Por que eu estou entrando nessa seara? Porque um dos principais objetivos dessa Comissão Especial de Inquérito é saber se o município fiscalizou ou não fiscalizou devidamente. E, até para o próprio relator, quando for fazer o seu relatório, ter base legal, eu queria que o senhor pudesse nos orientar. Na seção 4 dessa lei, da execução e fiscalização dos contratos de gestão, o artigo 9º diz o seguinte: os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Ok? No artigo 10 diz o seguinte: sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, que eu acabei de ler, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, aí aqui já fala federal, a Advocacia Geral da União ou a Procuradoria da entidade, para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiros que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Eu queria uma orientação do jurídico seguinte: para que nós, da comissão, saibamos se houve algum tipo de comunicado dessa ordem aqui em Bragança, a gente pede através de quê? Requerimento, uma ida pessoal ao Ministério Público aqui? De que forma a gente deve proceder para saber se em algum momento de novembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, se houve algum comunicado a essas esferas por parte dos fiscalizadores locais aqui? Então, essas eventuais irregularidades que o senhor está citando aí, se houve,
deve de estar constando dos relatórios da prestação de contas do tribunal. O Tribunal de Contas, ele está vindo agora no Executivo, eu não sei se esse ano ou já foi na época da administração anterior, quatro vezes no ano. Não, 3 vezes no ano. É cada quadrimestre. Começou o ano passado. Então, veja só. Ainda que na administração anterior não houvesse essa fiscalização 3 vezes por ano, quando a auditora vem e se instala aí no município, é a oportunidade, evidentemente, de se fazer qualquer tipo de denúncia nesse sentido, ou, se não fizer, ela pesquisa para ver se encontra. Ela faz isso por meio de amostragem. Um dos tópicos principais dos 2 que a auditor fiscal vem no Executivo é educação e saúde. Sempre seguindo as balizas mínimas que a Constituição estabelece. 15% do orçamento deve de ser aplicado em favor da saúde do município e 25% no mínimo na educação. Então, todo e qualquer auditor pode até escapar alguma coisa noutras pastas, mas nessa é o que ela mais dedica atenção, eles dedicam atenção. Tanto é verdade que um dos prefeitos de administração anterior, ele teve sua conta rejeitada porque ele tinha investido, acho que 25,5 em educação, mas foi glosado uma aquisição de uma escola, um terreno para edificação de uma escola, e que, no final, a conta foi rejeitada porque, quando glosou o valor que ele havia investido para edificar essa escola, reduziu para 23,5%, ou seja, ficou 1,5% aquém do mínimo constitucional. Mas depois, judicialmente, ele conseguiu comprovar que estava regular a aquisição, no entanto, a conta já estava rejeitada, entendeu? Essa que é a questão que eu lhe digo. E por que eu estou lhe falando isso? Esse dispositivo que o senhor acabou de ler aí, que é essa comunicação, isso, na verdade, é uma informação proativa, porque mesmo que o Executivo não informe, a auditoria sempre vai olhar em cima desses aspectos que eu lhe falei. Saúde e educação. Perfeito? Sim. Então, se tiver alguma irregularidade, tem que estar... que eu me lembre, nos contratos de nas contas de 2013, 14, a mesma conta de 14 que foi rejeitada por essa Câmara, tinha parecer favorável do Tribunal de Contas. Mas a Câmara que reverteu. Perfeito? E o fundamento da rejeição da conta foi esposado numa defesa que o Paulo Mário Arruda de Vasconcelos fez em plenário, no sentido de irregularidades que ele já tinha verificado, que foi até que ele intitulou, na época, como as pedaladas fiscais. Por isso que é importante a gente se utilizar do conhecimento técnico dos diretores da Casa, para que essa comissão ela realmente ela seja terminada de forma técnica, com base nos depoimentos. Se tem uma dúvida que eu tenho, doutor Romeu, é o seguinte, baseado nessa lei das OS. Nós estamos falando muito aqui na comissão sobre a questão dos 8 milhões de reais que, supostamente, a empresa usou irregular e, baseado nesse artigo da execução e fiscalização do contrato de gestão, que eu vou repetir aqui, o artigo 9º, que diz que os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, aí eu vou dar uma parada aqui, e eu gostaria de ter essa orientação de vocês, do técnico, do seguinte: aquele pessoal que fez parte de todas as comissões de fiscalização e que deram depoimento aqui e disseram que sabiam que a OS estava usando esse dinheiro no tal do leva e traz, que estava usando esse dinheiro na compra de medicamentos de alto custo, e eles sabiam que isso não podia, porque não estava no contrato, eles não tinham a obrigação de fazer essa comunicação. É isso que eu quero saber. Se eles não o fizeram, a gente estudar a possibilidade, colocar em deliberação por parte da comissão em outras reuniões nossas, se esse pessoal, de alguma forma, vai ser indicado no parecer final para ser responsabilizado. Porque é um ponto que, até agora, eu, como vereador,
não consigo entender como um contrato entre o poder público e uma OS, que tem os fiscalizadores que tem, a gente viu aqui que a maioria veio dizer que trabalhou naquelas comissões de fiscalização, se a lei é clara, ela diz que se a pessoa souber que aquele dinheiro, aquele recurso ou aquele bem de origem pública está sendo usado de forma errada pela organização social, eles têm a obrigação de denunciar. Eu gostaria que o senhor entendeu o que eu quis dizer aqui? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o pedido de informação ou checar a documentação, a gente precisa saber, não sei se inclui nessa auditoria, para a gente saber se houve esse tipo de denúncia, porque senão a gente tem que arrumar uma fórmula de, ao término dessa comissão, responsabilizar essas pessoas, porque, por lei, eles eram obrigados a denunciar. A resposta está no enunciado, o senhor acabou de ler aí. Uhum. O senhor acabou de ler aí no enunciado que compete, né? O senhor pode ler de novo, por favor? Artigo 9º da Lei das OS, na seção da execução e fiscalização dos contratos de gestão. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Pois então, esses responsáveis aí que o senhor, segundo anunciou, foram ouvidos, o responsável pela fiscalização do contrato, e alegaram que havia irregularidades, a pergunta que deveria ser feita logo em seguida é essa: e qual a providência que vocês adotaram? Como? Essas pessoas que estiveram aqui e que faziam parte desse conselho de fiscalização, segundo o senhor informou aí, alegaram que havia irregularidades na execução do contrato. Não foi isso? Alguns falaram de glosa, de parte que não estava correta e tal. Mas, assim, eles disseram aqui para a gente que eles sabiam que ocorreu o leva e traz, sabiam que houve compra de material de alto custo pelos recursos passados à BBC. Eles sabiam disso. Isso na qualidade de responsáveis pela fiscalização. Fazendo parte da fiscalização. E o que eles fizeram? Foi perguntado? Alguns disseram que fizeram glosa e algumas coisas e tal. Mas esse leva e traz, a gente ficou na dúvida, eu estou querendo entender, porque aqui, na frente, no artigo 10 da lei, diz que os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, aí aqui cita a Procuradoria-Geral da República, no caso federal, e a Procuradoria e a Advocacia-Geral da União. Então, eu quero saber se eles fizeram isso, se houve a representação por parte dessa fiscalização ao Ministério Público local do uso indevido de recursos por leve trás para a compra Isso por certo não tem. O senhor está com a lei municipal também? Acho que o doutor Renato pegou para o senhor a lei municipal. Tem aqui. A lei municipal, ela vai dizer da competência desse órgão fiscalizador aí. Porque essa lei que o senhor está lendo é a lei que estabelece as diretrizes federal e aplica-se, no caso, só à União. Nesse caso, a nossa lei municipal que vai atribuir essa de forma mais certeira. Isso o senhor falou que eles glosaram, é porque, por certo, ele já tem essa competência. O que glosou é porque não aceitou a justificativa, né? E não foi pago. Não, mas então, a questão dos 8 milhões, que você está falando, isso aí é uma questão extracontratual. Então, por ela ser extracontratual, ela é irregular. É essa a minha dúvida. Se esse pessoal da fiscalização observou que estava havendo esse uso do dinheiro repassado para a OS, nesse sentido... Não houve, né? Hã? Não houve. Eles dizem que sim. 8 milhões não houve. Não houve pagamento. Não houve a cobrança. Se não houve pagamento, não houve prestação de contas. E aí o que significa dizer? Que se for verdade essa assertiva, foi feito um serviço, o município não pagou. Aí que gera um comportamento ilícito da administração. Mas aí onde que está? Até para que a gente consiga proteger o município na decorrência dos próximos contratos, quem entrar na fiscalização tem que entender que é coisa séria,
que eles têm ali algumas situações que eles têm que seguir, que tem legislação. Eu vou ter uma observada aqui, porque normalmente a lei municipal ela se baseia na federal, que ela tem uma regulamentação. Eu vou pegar aqui o item, o senhor pode Presidente, continuar. é importante entender o seguinte, a comissão. O que é extracontratual e, consequentemente, é extra-orçamentário, não tem como essa comissão saber. Não tem, porque, veja, se efetivamente for verdade... Se for, E registrar, né, que já faz tempo que esse microfone está dando problema, aí a gente precisava ver o pessoal técnico para ajudar a gente aí. se efetivamente for verdade... Som. Se efetivamente for verdade Doutor, o senhor vai ter que vir usar o microfone aqui com a gente na mesa, doutor. Senta aqui, doutor. Senta no lugar aqui, ó. O senhor faz parte da sede. Senta aqui. Eu fico mais chão. Som. Som. Então, já que o senhor citou a lei municipal, doutor, eu vou citar de que forma está na lei municipal. Seção 4, da execução e fiscalização do contrato de gestão. Diz que, artigo 9º, os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência à Câmara Municipal sob pena de responsabilidade solidária. Então, para mim, ficou até mais fácil agora. Então, eu quero deliberar aqui com a comissão que a Câmara Municipal, o seu departamento que controla isso aqui, nos informe se houve algum tipo de ciência à Câmara deste caso em específico. Tá? Desde novembro de 2013 até 31. Desde o início. Isso. Aqui fica até mais fácil para a gente. Vamos voltar à carga naquela Vamos. questão dos 8 milhões. O problema dos 8 milhões, não há como atribuir qualquer tipo de responsabilidade, ao menos do ponto de vista técnico-jurídico, objetivo, sobre qualquer membro dessa comissão, Não, aqui, ó, tá livre aqui, ó. Queria, inclusive, pedir desculpas ao pessoal que está acompanhando pela internet. A gente já vai passar aqui para o doutor. Na Comissão de Justiça deu o mesmo problema. A gente até gostaria que fosse resolvido esse problema para a gente. Pois não, doutor? Pois então, como eu estava falando para os senhores, a questão é a seguinte. Então, aqui esse artigo que o senhor bem leu aqui, da responsabilidade, são os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública na organização social, dela darão ciência à Câmara Municipal sob pena de responsabilidade solidária. E por que a Câmara Municipal é diferente do caso da União? Sim. Por quê? De acordo com a Constituição, a quem cabe fiscalizar a execução financeira do Executivo é a Câmara, perfeito? Sim. Então, a atribuição são de vocês. Muito bem. Agora, voltando à carga nos 8 milhões. Essa comissão, esses responsáveis pela fiscalização e de execução, quando nós falamos de execução do contrato, etimologicamente, nós estamos falando que está se executando aquilo que foi contratado. Quando nós falamos de 8 milhões extracontratual, é porque não está no contrato. Se não está no contrato, não há como você fiscalizar a execução do contrato. Ou seja, é inexistente aos olhos dessa fiscalização. De tal sorte que, se realmente comprovar-se de uma forma ou de outra que houve a prestação desses serviços no importe de 8 milhões, ainda que extracontratual, extra-orçamentário, o responsável vai incorrer na improbidade administrativa, sem sombra de dúvidas. Por quê? Assumiu responsabilidades que não havia sido prevista dentro do planejamento, que esse planejamento nada mais é do que o PPA, do que a LDO, a lei orçamentária, mas
essa responsabilidade civil e administrativa do responsável não exime a administração ou o município de pagar esses 8 milhões. Por quê? O nosso ordenamento jurídico não admite o lucro completamente ilícito, ou seja, o enriquecimento sem causa. Se foi prestado o serviço, aí a prestadora ela faz jus a receber. Doutor, deixa eu colocar um parênteses. Quando eu me refiro aqui à responsabilidade solidária, eu quero me ater ao que a comissão vai tomar de providências com esses agentes políticos, funcionários, seja ele em cargo de comissão, seja ele o funcionário que tem a responsabilidade de fazer a fiscalização, porque nós fomos salvos pelo gongo em 27 de dezembro de 2016. A Graziele Bertolini, secretária de Saúde, ela assinou um documento dizendo que, tendo em vista a avaliação contábil e o reconhecimento da dívida, ela estava pedindo para que o jurídico analisasse essa documentação. Eu estou chegando na seguinte situação. Esses agentes aqui, no caso, a própria secretária de Saúde, que é quem tem a responsabilidade de receber tudo aquilo que a Comissão de Fiscalização encaminha para ela. Naquele momento, ela informou que estava reconhecendo essa dívida. Se ela está reconhecendo essa dívida, ela sabia que aquilo foi feito. Então, também ela sabia que não estava em contrato. Ela tem que ter comunicado para a Câmara essa irregularidade. Não só ela, como os responsáveis todos, inclusive o senhor prefeito municipal. Eu estou querendo chegar, porque vamos aqui falar em hipótese. Se a administração que a Graziela Bertolini servia como secretária de Saúde tivesse continuado, eles teriam pago os 8 milhões de reais para a OS? Esse é um ponto. Então, eu gostaria, depois, em à parte, receber a orientação de vocês de que forma a gente proceder. Quanto a essa questão que o senhor falou, de que chegou no final do ano, que essa conta ela foi considerada por eles extraoficial, extra-contrato e tudo mais, é uma outra situação. Porque até aquele momento ali, pegar o ano de 2014, 2015, para os agentes públicos estarem conforme a lei, tem que haver alguma comunicação aqui para a Câmara. Olha, usaram aí 1.200.000 para essa contratação do leve e trás, isso não está no contrato. Porque isso não é solidário. Ou não, doutor? Porque aqui nós estamos falando do fechamento de tudo. Porque, segundo declarou aqui o Edson e os integrantes da BBC, esse uso aqui de dinheiro para o leve e trás e para os medicamentos de alto custo foi durante alguns anos, 14, 15. No começo não tinha isso, depois que eles começaram a se utilizar. Tanto é que uma das secretárias disse que, no caso dela, não houve, porque ela foi a primeira, a secretária Estela Genezela, naquele princípio ali não teve o leve e trás, por isso que ela não autorizou nada de leve e trás. Depois que entrou o próximo secretário é que houve essa situação. Então, eu estou querendo deixar claro aqui que a legislação ela tem caminhos para responsabilizar solidariamente essas pessoas. Sim, essa solidariedade que o senhor cita é a solidariedade entre os servidores competentes pela fiscalização e o administrador, que é o prefeito. Sim, exatamente. A solidariedade entre eles. Isso. Agora, a bem da verdade, na minha visão, se realmente existe essa dívida de 8 milhões, se eles reconhecem que fizeram o serviço, eu digo a OS, se ela reconhece que fez o serviço, eu acho que está dispensado qualquer tipo de investigação, até com relação a essa responsabilidade solidária, porque a irregularidade administrativa é latente. Saltou os olhos. Mas se a OS também ela chegou em acordo com a administração e ela abriu mão dessa cobrança, e até a presente data ela não entrou com nenhum tipo de cobrança porque esse termo de ajuste de conduta está valendo, é uma situação que a gente vai deixar para eles. O que nós, investigadores aqui, queremos saber é se houve a irregularidade dos agentes públicos em não comunicar isso à Câmara. Esse é um ponto que eu quero me ater aqui e vou pedir essa orientação do Departamento Jurídico. Então, vereador, presidente, veja o senhor. O documento que o senhor tem aí, que o senhor mencionou, é do dia 27 de dezembro.
É de Não é isso? 2016, isso. Então, o que tem que se saber é o seguinte: foi só nessa data que a secretária tomou ciência da Não. existência desses 8 milhões? Não, nessa data ela encaminhou a documentação que ela avaliou durante alguns meses para o secretário de Assuntos Jurídicos avaliar. Diz o seguinte: venho por meio deste encaminhar o PA novamente para apreciação de Vossa Senhoria, tendo em vista a avaliação contábil e o reconhecimento da dívida. Graziele Bertolini. Ou seja, eles fizeram aqui uma avaliação naqueles últimos 60 dias da administração e encaminhou esse material aos 45 do segundo tempo para o jurídico avaliar. Então, agora, essa avaliação contábil, quem que fez essa avaliação contábil? Quem são os funcionários? Quem são os responsáveis por isso? Nós temos a lista deles. Então, essas pessoas, na minha visão, vão responder solidariamente. Exatamente. E por conta do quê? Por conta de que estão admitindo uma dívida que extracontratualmente não estava prevista. Que no planejamento orçamentário não havia tal previsão. Consequentemente, você está dando causa de admitir, ou seja, você fechou os olhos. Vai pagando, vai usando o serviço, não paga, depois no final, seja o que Deus quiser. Exatamente. E aí, isso aí é uma violação latente, está aí a Valdênia, que é do financeiro, a própria lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101. Isso atenta contra o equilíbrio das contas públicas. É evidente que se tem o orçamento, poderia fazer isso? Sim, poderia fazer até as 8 milhões, só que deveria de suplementar o orçamento. É só mandar uma lei para cá, fazendo a suplementação necessária, não tem problema, incluir-se-ia no orçamento e seguia da mesma forma. Mas houve pagamento desse LEP antes de dezembro? Se houve a empresa, não. Não houve empresa porque eles apresentaram os documentos lá e eu até acredito, aí aqui é uma suposição, que quando eles viram que não estava no contrato, que mudou o governo, a administração que sustentava a parceria já não estava mais, eles meio que ficaram com o pé atrás, né? E até pode ser que essa questão da responsabilidade solidária pode ser o que tenha impedido que a entidade entrasse com algum tipo de ação contra o município, porque eles sabem que numa causa aí vai levantar novamente toda essa história. Mas isso é uma suposição, por isso que eu estou pedindo essa orientação de vocês. Nessa questão, mudando um pouquinho de assunto, eu queria insistir mais uma vez, eu preciso do Dom Lula aqui, assim que ele chegar, Luciane, a não ser que você possa nos explicar o tempo que vai ser necessário para fazer oficializar o que ele disse aqui, para fazer a licitação. Dependemos de 3 orçamentos de empresas. Então, como eu disse, né, vai ter que abrir esse processo, elaborar o edital. Nós precisamos, para elaborar esse edital, no mínimo 3 orçamentos de empresas de consultorias que façam este tipo de serviço. Então, tudo depende deste tempo. Para convite, como ele disse, no prazo de mais ou menos de 30 a 45 dias para que haja o processo completo, né? Então, aí depende não só da Câmara, como também dessas outras empresas para nos fornecer. Então, dentro do que ele me disse numa reunião na sala dele, por volta de 30 a 40 dias é possível fazer esse processo. Quando apresentar esses dados para a empresa, em outros serviços que já foram feitos, ele também mencionou que é coisa de 60 a 90 dias. Então, acho que a gente pedindo os 4 meses já dá para começar a fazer essa avaliação. Só me permita lembrá-lo. Isso se for convite. Sim, carta convite. Já ficou claro se for carta convite, exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para a Valdênia, eu também para o doutor. Tratar de você, senhora, você falou que depende muito do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, se ele mandar para a Câmara a aprovação de todos, daí por que nós vamos, então, pagar uma assessoria para fazer esse levantamento? Vamos supor que o Tribunal de Contas está dizendo ok em todas as contas. Não, eu concordo com o senhor, realmente o senhor tem razão. Só que, pelo que eu entendi, esses 8 milhões não foi objeto da investigação do Tribunal de Contas. Deixa eu só colocar um parênteses, doutor, licença, questão de ordem. Nós
A comissão ela já deliberou pela auditoria externa por 5 votos. Nós nos convencemos de que há a necessidade dessa auditoria. Essa auditoria ela é realmente, vereador Bugalú, para a gente saber se aquilo que está na prestação de contas condiz com a realidade, se realmente foi usado. Porque nós, vereadores, não temos esse conhecimento técnico para saber se uma nota fiscal ali que foi apresentada, se realmente foi executado. O tribunal ele faz um tipo de levantamento e, nesse caso aqui, aquela comissão interna da prefeitura ela ficou nessa dúvida, né? E também fez essa indicação. Então, quando nós deliberamos aqui por essa auditoria, é para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça com a entidade. Né? Se o Ministério, eu achava o seguinte, se o Tribunal de Contas está, vamos supor, está dizendo que está tudo ok dentro da Prefeitura com a S, nós vamos gastar um dinheiro da Câmara para dizer para fazer outro trabalho. É isso que eu estava dizendo. Não, o Tribunal de Contas não disse que está tudo ok com a OS. O Tribunal de Contas, inclusive, desde o princípio desse contrato, ele contesta, o Tribunal de Contas considerou, inclusive, irregulares os contratos, os 2 contratos. Um apartado. Eles consideraram, não é que eles deram assim, ó, está tudo certo. Se tivesse, aí o senhor teria razão, a gente iria averiguar o quê. Né? Tirei as minhas dúvidas, né? Acho que eu tô aqui não, lógico, muito bem. Agora, eu acho que aqui vai para a Valdênia, eu preciso, mesmo sendo esse contrato do município com a OS, nesse período todo, quando a área de saúde vem prestar contas à Câmara de 4 em 4 meses, eles são obrigados a apresentar essa documentação toda também. É isso, Valdênia? Eu queria que você falasse, explicasse para a gente como é que funciona, para eu saber como encaminhar uma dúvida que eu tenho aqui. Marcelo? Pode ser o Marcelo? Ou quem que é? Assim, vou repetir, Marcelo. Seguinte. Tem o contrato da OS com o município, certo? A cada 4 meses, a área de saúde ela tem que prestar contas aqui para a Câmara, não é? Quando ela presta contas, ela apresenta detalhadamente o que foi feito com a OS, o que foi comprado, quanto gastou. Vem essa documentação também? Eles apresentam aqui resumidamente ou não? Eles apresentam, boa tarde a todos, eles apresentam um relatório, né? Inclusive, esse relatório ele passa pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde, né? Uhum. Mas a comissão, inclusive, ela já teve, a Comissão de Educação teve vezes que esse pessoal até da entidade participou e teve vezes que eles não participaram porque justamente eles se reportavam à Secretaria de Saúde, né? Então, sobre essa questão. Agora, precisaria até dar uma verificada nesse material que eles mandam, né? Se exatamente consta alguma coisa da OS que eu, assim, no momento eu não estou com precisão me lembrando assim, nessas prestações. Mas eles apresentam os relatórios, mas a Secretaria de Saúde, né, que faz essa apresentação e é, inclusive, passado pelo Conselho de Saúde. Tá, então vem a documentação para cá, né? É a cada quadrimestre, é isso? Não, vem só o resumo? O que é que vem, Valdir? É o resumo. A documentação que eu falo é o resumo, não é nota fiscal. Eles trazem os relatórios com os... Liga para mim, eu não consigo olhar. É o seguinte, pelo menos a documentação que foi passada, os resumos que foram passados, eles trazem por escrito, totalizando por modalidade de despesa, tá? Da saúde, por exemplo. A saúde gastou, por exemplo, 20 milhões. Tá? Então, eles trazem o que compõe, em termos de elemento de despesa, ou seja, serviço com terceiros, material de consumo, folha de pagamento. Eles não trazem, a nível de detalhamento, eles não trazem, e muito menos os documentos daquilo que foi a prestação de contas da UES. Eles traziam, sim, a totalização do valor que foi despendido com a UES, e não daquilo que foi gasto com esse valor total. Então, por exemplo, se a comissão quiser detalhar a questão de impostos retidos e não repassados, essa auditoria ela tem condições de averiguar? Dentro da prestação de contas na Prefeitura Municipal, eles devem ter, sim, esses documentos. O que houve aqui uma época foi a prestação de contas,
foi apresentado, Marcelo, se não me engano, para a comissão, o relatório da comissão de avaliação. Se lembra? Que vocês têm até lá, com o Guto tem aquele levantamento e tal, tudo, né? Isso é a única vez que trouxeram-se até a Câmara um detalhamento de despesa. Foi uma única vez isso daí. Nós, no decorrer dessa comissão especial de inquérito, nós tivemos, por isso nós estamos colocando aqui, quando for fazer a auditoria, nós estamos pedindo nominalmente para que se apure o valor que foi repassado como remuneração ao senhor Edson Dias Júnior na vigência dos contratos e também quanto foi repassado à empresa EJ Gestão em Negócios, Apoio Profissional e Gerencial. Por quê? Nós, nessa documentação, foi possível avaliar que, simplesmente para fazer um acompanhamento, se o contrato estava sendo cumprido ou não, era repassado para a empresa que o Edson Dias Júnior coordenava, um valor de R$ 261.415. Então, a gente quer ter uma ideia se a remuneração dele saía dessa contratação da empresa, se ele tinha uma outra remuneração pela OS mesmo, a BBC, porque ele integrava tanto a BBC e era responsável também por uma outra empresa que era terceirizada, que fazia o serviço. E a gente tem observado que, tanto na Assembleia quanto no Senado, está se discutindo bastante isso, para ficar claro, como em alguns apontamentos, me parece que tinha diretor da BBC que recebia um salário maior do que o secretário da área de saúde, por exemplo. A gente quer tirar essa dúvida. Então, esses documentos não eram trazidos até a Câmara. Tá? Não. Não, esses documentos não eram trazidos até a Câmara. Por quê? Porque a comissão que avalia, que foi nomeada na época, elas tem o dever de estar avaliando a esse nível de detalhamento da despesa, bem como a pessoa na prefeitura, ao receber a prestação de contas, deveria ter feito essa análise lá dentro, né? Não aqui na Câmara, aqui só trazia a totalização das despesas dentro do orçamento. Doutor Romeu, pois não, o senhor quer... Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, esse ofício que o senhor leu da secretária, no dia 27 de dezembro, ele envia ao jurídico Da prefeitura. Da prefeitura alguns documentos. O levantamento contábil dizendo... O levantamento contábil. Então, esse levantamento contábil, na minha modesta opinião, eu acho que é aí que está o cerne da questão. Uhum. E que acho que deve ser objeto da investigação. Por conta do quê? Ainda que se prove que foi efetuado o serviço que o município deve pagar os 8 milhões, de contrapartida prova-se também a irregularidade administrativa. E que daí emerge a responsabilidade civil e administrativa de quem deu causa. Uhum. E que aí entra não só o prefeito, como todos esses outros servidores em solidariedade. E por que eu estou dizendo isso? Pelo simples fato de que, ao menos do ponto de vista administrativo, é inaceitável que surja uma cobrança de 8 milhões extracontratual e extra-orçamentário. Ou seja, não se pode, todo mundo, a Valdênia sabe muito bem disso, que não se pode contrair nenhum tipo de dívida, nenhum tipo de despesa na administração pública sem que haja previsão. Então fica confesso que houve uma irregularidade. Esse eu acho que é o cerne da questão, em torno do qual os demais giram em torno. Que nem, por exemplo, pelo que eu pude observar, eu não acompanhei para e passo, mas o doutor Renato estava aí, todas elas. Me parece que o senhor Edson, ele, para fazer parte dessa associação, ele entrava com uma empresa, não é isso, o doutor Renato? Ele era associado da BBC, um dos diretores da BBC, e depois ele também tinha uma empresa A empresa dele, salvo engano, prestava serviço para essa OS. Exatamente. Porque a OS é filantrópica, não pode ter fins lucrativos. Consequentemente, a OS não pode remunerar. Mas ela pode, sim, subcontratar, que é onde que entraria, então, a empresa do senhor Edson para poder obter aí a vantagem necessária para a manutenção desse contrato. Uhum. Perfeito? Então,
O que o senhor Edson auferiu a título de remuneração, por certo, foi pago pela pessoa jurídica da empresa dele, ou seja, a OS repassando para a empresa dele que era contratada, não é isso? Tem documentos que vão na direção, inicialmente, quando a empresa dele não era contratada, ele também recebia um salário lá por fazer parte da OS. A dúvida que a gente quer tirar é justamente essa, é se durante todo o desenrolar do contrato ele recebeu tanto o salário como o valor do contrato lá e tinha retirado. É essa a dúvida que a gente quer tirar. Eu gostaria que a parte técnica da casa pudesse se inteirar um pouco mais dessa nossa SEI, até para que, no decorrer, quando a gente entrar na fase de relatório final, já está aparecendo algumas possibilidades da gente fazer algumas indicações de modificação de legislação, inclusive a própria lei das OS local, a nossa lei aqui. E eu queria, para com isso, informar que no Senado Federal a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou novas regras em contratos com organizações sociais. Uma das modificações que eles estão solicitando estão baseadas em entendimento recente do STF e do Tribunal de Contas da União. Dentre as principais alterações defendidas pelo Senado estão a fixação de teto de remuneração para os dirigentes dessa entidade. Então, nós já temos esse ponto aqui. Isso aqui já tinha. Já tinha. Já. Na nossa legislação já tem. Esse tem. Fixação de teto de remuneração. Por isso que, em alguns pontos, tinha lá que estava sendo pago acima do teto. Exato. Então, se já tiver, já estamos adiantados, então. Realização de convocação pública para a celebração de contratos de gestão, que deve ser o chamamento público que nós temos aí, que já acontece, né? E a previsão de pena de inidoneidade de 10 anos para a organização desqualificada na condução desses contratos. Eu gostaria que o jurídico levantasse para a gente se tem essa situação e, se não tiver na nossa legislação, como que a gente deve proceder se for sugerir no final alguma modificação. Ok, doutor? Se o senhor quiser deixar ali, já vejo já, professor. Esse aqui é o item. E aqui é a lei municipal. A nossa lei municipal. Essa aqui. Sidney, Rita, Bugalu, vocês querem tocar algum assunto? Ok? Então, nós vamos agora... A pauta da próxima reunião, a definição dela já está aprovada da anterior. Nós iremos ouvir o vereador Paulo Mário Arruda Vasconcelos, que volta às suas atividades como vereador amanhã. Então, amanhã, terça-feira, ele volta e ele nos solicitou, a gente já deliberou na última, então fica mantida. Na próxima sessão, nós teremos a oitiva do vereador Paulo Mário Arruda Vasconcelos. Senhor presidente, só para título de esclarecimento, a prorrogação dos trabalhos da SEI vai já entrar nessa sessão ou na próxima? Já na sessão de amanhã. Tá, ok. O requerimento já foi elaborado, certo, doutor? Doutor Renato já está com o material, só encaminhar para a gente votar amanhã. Ok, então amanhã, na sessão de amanhã, a gente já tem esse requerimento pedindo ao plenário da Casa a prorrogação da SEI por 4 meses. Devido a todas essas situações, se for necessário alguma dúvida dos vereadores em plenário, a gente pode convocar a parte técnica da Casa para explicar isso. Eu vou, como presidente da SEI, explicar o que a gente deliberou aqui, e se houver alguma dúvida, a gente pode convidar os diretores da Casa. Bom, gente, eu não tenho mais nenhuma colocação a ser feita inicialmente, finalmente. Ok, podemos encerrar, Bugalu? Podemos encerrar? Os diretores da Casa têm alguma orientação que acham importante, que a gente não perguntou até agora? Marcelo? Lu? Valdênia? Às 15h12, declaro encerrada a presente reunião, ficando os senhores vereadores, componentes da comissão especial de inquérito, convocados para a sua 14ª reunião, a ser realizada nesta casa, em 25 de junho de 2018, segunda-feira, às 14 horas, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão. Boa tarde a todos, muito obrigado.